queridos? Boa noite para vocês. Chegaram à tarde, mas já é noite, né? Abram comigo em Marcos, capítulo 2. Vamos correr, porque já é noite. Capítulo 2. Amém? Marcos 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém, queridos? Nós vamos ver que algumas coisas aconteceram aqui, né, nesse texto. Jesus, ele fez aqui 2 coisas na vida desse homem. Primeira coisa que Jesus faz, ele perdoa este homem. E depois, ele cura este homem. Agora, Jesus poderia tê-lo curado, sem ter, perdoado? Sim, poderia também, né? Mas não, o interessante é que aqui trazem um homem que está doente, que está paralítico, até Jesus. E quando aquele homem chega, lógico que todo mundo esperava, né, que Jesus fosse logo, imediatamente, realizar o milagre e fazer com que aquele homem fosse ali sarado, curado e se levantasse do seu lugar. Todos esperavam isso, mas Jesus conhecia a necessidade real daquele homem e sabia realmente do que ele precisava. As pessoas ali presentes não sabiam disso, talvez até mesmo aqueles que o ajudaram a lhe descer, né, pensando que esse homem precisa de Jesus, ele precisa de uma cura. Mas a cura maior que aquele homem precisava era a cura da sua alma. E Jesus vê isso. Então, Jesus olha para aquele homem e diz, né, o seguinte: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, Jesus sabia que a primeira necessidade daquele homem era ter os seus pecados perdoados. Todos nós, queridos, necessitamos de perdão. Então, aquele homem necessitava da cura? Sim. Ele necessitava da cura, mas ele necessitava, em primeiro lugar, do perdão de Deus. Ele precisava do perdão. E lógico que, provavelmente, aquele homem talvez se encontrasse naquela situação por falta de perdão. Muitas pessoas estão doentes, enfermas por falta de perdão. E há muitas pessoas que também não conhecem a Jesus, que ainda não fizeram uma aliança com Jesus, não se reconciliaram ainda com Deus, que estão enfermas e precisam de perdão. Então, muitas pessoas, né, que estão hoje fora da presença de Deus, estão doentes, elas necessitam
perdão. E a maior necessidade desse homem, imediata, era de perdão. Ele precisava ouvir isso. Ele precisava ouvir isso de Jesus, de alguém. Eu não sei, né? Talvez, aqui não se trata de alguém que precisava liberar um perdão, mas se trata de alguém que precisava ser perdoado. Porque, em geral, nós vemos isso, né? Às vezes tem pessoas que estão enfermas por não liberar perdão para alguém. Nós sabemos que muitos cânceres têm sua causa, inclusive, na mágoa, na falta de perdão. E há muita gente enferma porque não perdoa o outro. Não consegue liberar perdão, não consegue perdoar, então ela se torna enferma, isso gera enfermidade. Mas aqui é um caso interessante, porque alguém que está enfermo, não porque ele não perdoou, não porque ele precisava liberar perdão para alguém, mas porque ele precisava de perdão. E isso se identifica muito conosco, com o que Jesus fez na nossa vida, e se identifica muito com o que Jesus precisa fazer na vida das pessoas aí fora. Se identifica muito com o que Jesus precisa fazer na vida do ser humano, em geral. Isso quer dizer para a gente que o homem, ele necessita desse perdão de Deus. Todos nós necessitamos de perdão. E esse homem necessitava do perdão de Deus. Talvez a causa da sua paralisia, da sua doença, fosse, de repente, algo que ele cometeu, um pecado contra alguém, né? A gente não sabe da vida desse homem. Mas tem pessoas que cometem coisas horríveis quando não estão na presença de Deus. Tem pessoas que matam os outros com covardia. Tem pessoas que matam crianças. E um tipo de pessoa que comete um pecado desse, meu Deus, quando ela se encontra com Deus, ela necessita realmente muito do perdão de Deus, porque é algo pesado para ela. Talvez esse homem cometeu algo muito pesado e, de repente, pode ser que ele até tenha matado alguém, não sei, entende? E ele não tinha essa liberação de perdão. Ou talvez ele fez algo com alguém e pediu perdão à pessoa e a pessoa não o liberou. Então, ele necessitava ouvir isso. Olha, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus, ele sabia que estava diante de um homem que precisava ter os seus pecados perdoados, que precisava de perdão. E Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Lógico, queridos, que há pessoas que acham que não necessitam de perdão de ninguém. Porque, eu não necessito de perdão porque eu não fiz nada de ruim para ninguém, eu nunca ofendi ninguém, né? Então, tem pessoas que acham que não necessitam de perdão de Deus. E pode até haver pessoas que não necessitam do perdão de ninguém, né? Eu acredito nisso. Tem pessoas que realmente não necessitam, elas não são de fazer nada de ofensa para os outros demais, de ter aquela necessidade de perdão, de liberação. Mas mesmo que haja alguém assim, queridos, nós temos que perceber uma coisa. Nós podemos até não necessitar do perdão de outra pessoa, mas há um perdão da qual toda a humanidade necessita, o perdão de Deus. Todos necessitam ser perdoados por Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos necessitam do perdão de Deus. Esse homem necessitava do perdão de Deus na sua vida. Ele necessitava ouvir isso do seu Criador, de Jesus. E Jesus estava ali, como representando Deus, representando o Pai. E ele precisava, e Jesus sabia disso, que esse homem precisava do perdão, não talvez somente de um ser humano que ele ofendeu, mas ele precisava o perdão do próprio Deus. E se a gente vê aqui depois no texto, alguns até criticam Jesus, mas o que ele está fazendo? Ele está blasfemando, porque só há um que pode perdoar pecados, e esse é Deus. E Jesus então fala, olha,
O que vocês acham que é mais fácil eu dizer para esse homem? Levanta onda ou perdoados estão os teus pecados? Na lógica perdoados estão os teus pecados, não é mesmo? Vou supor que você vai orar para alguém que está enfermo. Aí você chegar lá e dizer, levanta e anda, não é mais fácil você chegar e dizer assim, olha, ô fulano aí, ô fulana, é o seguinte, Jesus perdoou os teus pecados, não é mais fácil a gente falar isso, do que logo dizer vai andar? Então Jesus, é mais fácil dizer isso, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar. Ele olhou para o homem e disse, levanta aí, anda. Queridos, isso é tremendo. Jesus liberou aquele homem. E como foi bom para aquele homem ser livre. Queridos, como é bom a gente ter a liberação do Criador. Como o homem necessita ser liberado pelo seu Criador. Nós vemos uma outra história também, queridos, eu não vou aqui ler, né, mas muitos já conhecem, que é do jovem rico, que era um homem, que ele encontrou com Jesus, e ele disse assim, olha Jesus, eu faço tudo perfeito, eu guardo a lei, eu faço tudo. Jesus falou, muito bem, né? Você faz tudo isso, está corretíssimo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que são assim. Existem pessoas realmente que talvez ainda não encontrou com Jesus, mas elas praticam justiça, né? Elas vivem uma vida reta, elas vivem com justiça. E o problema é que muitas dessas pessoas estão como esse jovem rico, porque elas levam uma vida justa, porque elas praticam a bondade e a justiça, elas acham que não necessitam perdão, porque elas acham que não tem pecado. Mas Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, a gente pode até não necessitar de pedir perdão a alguém, da liberação do perdão de alguém, mas nós necessitamos do perdão de Deus. Todo ser humano necessita da liberação de Deus na sua vida. Agora, por que nós, como homem, né, necessitamos dessa reconciliação com Deus, necessitamos desse perdão? Aí você pode dizer assim, mas poxa, mas eu não fiz, eu não pequei, eu não ofendi a Deus, né? Eu não matei, eu não roubei, como aquele jovem rico, né? Eu honro meu pai e minha mãe, eu cumpro os 10 mandamentos, eu guardo os meus olhos, né? Quem conhece a história de Jó sabe que Jó era um homem justo, e o próprio Deus disse isso dele, né? Quando Satanás foi ter com Jó, Deus disse assim, olha lá, né, o meu servo Jó, não há ninguém na terra como aquele homem. Imagine, Deus dá testemunho de um homem. Então, de fato, ele guardava a lei de Deus. De fato, ele buscava honrar a Deus, né? E não cometer erro, não cometer falhas. Mas ele também, mesmo assim, ele necessitava do perdão de Deus. Mesmo assim, ele necessitava, né, de se reconciliar com Deus, porque todos nasceram debaixo de pecado. E todos pecaram. Então, ainda que nós pensamos, eu não cometi erro algum, eu não fiz erro algum como Jó, né, ou como esse jovem rico aqui, eu necessito de perdão. Agora, por que o homem necessita de perdão? Vocês conhecem uma historinha básica, né, que todo mundo conhece, até criança conhece, que é a história, né, da criação de Adão e Eva. Então, tudo começou lá. Esse homem Adão, essa mulher Eva, da qual toda a humanidade nasceu, né, que é a mãe e o pai de toda a humanidade, de todos nós, há quem diga que não, né, queridos? Há quem diga que o homem veio do macaco. Há quem diga, né, outras coisas, né? Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que o homem, né, toda a humanidade descende de um só homem, de uma só mulher. Inclusive, tem teorias científicas que comprovam isso, né? Certa vez eu li uma teoria científica, interessante, estava fazendo aula de inglês e era em inglês o texto na prova. E eu achei interessante aquele texto, porque ele era de um resumo de uma pesquisa científica que falava a respeito do mito, né, de Adão e Eva, do mito da criação. E eu falava, nossa, que interessante isso, né? E eu achei tão interessante aquilo, sabe? Eu fui até bem na prova, né? Porque
esse assunto a gente meio que conhece como mais fácil da tradução lá do texto. E eles diziam o seguinte, que foi feita uma pesquisa pela universidade, tal, lá dos Estados Unidos, não me lembro qual, e sobre DNA, porque eles queriam saber de onde descendia toda a raça humana. Então, eles pesquisaram nos 5 continentes uma porcentagem de DNA das pessoas. E, no final, eles chegaram a uma conclusão, que esses DNA, né, dos seres humanos de todos os continentes, eles tinham eles iam de uma só descendência. Que descendência? Eles procediam, o que eles acharam interessante, que esse DNA procediam de uma mulher. Era o DNA de uma mulher. E que essa mulher foi nascida era da região da Mesopotâmia. Então, vocês imaginem quem é. Eles chegaram a essa conclusão. Eles ficaram assustados porque eles pensavam, primeiro, que o DNA ia ser, né, de um homem, mas como é a mulher que gesta, né, então, todas descendiam desse DNA dessa mulher. Era de uma mulher e que era da região da Mesopotâmia. Então, vocês imaginam de quem seja esse DNA. Então, eles chegaram à conclusão, toda a raça humana surgiu de um só DNA de uma mulher da região da Mesopotâmia. Por isso, eles colocaram assim, o mito da criação. Será isso verdade? Então, achei interessante essa pesquisa. É uma pesquisa científica. Então, né, até a ciência vem comprovar isso. Então, se toda a raça humana nasceu, né, descendeu desse casal, o que aconteceu com esse casal? Eles foram criados em santidade? Por sim foram, mas nós sabemos que eles pecaram. Né? Todo mundo também conhece esse relato. Eu me lembro que, desde criancinha, eu ouvia isso até na escola, né? Contava-se a história para a gente de Adão e Eva. Então, veja que Adão pecou, Eva pecou. E porque eles pecaram, todos que nasceram dele, nasceram debaixo de pecado. Então, ainda que você diga, se eu não cometi pecado algum, você é pecador. Sabe por quê? Porque Adão e Eva pecou. Porque você tem o DNA de Adão e Eva. Você tem o sangue dele, você é descendente, então não tem como alguém dizer, eu não necessito de perdão. E o fato de sermos pecadores, sermos descendentes de Adão e Eva, nós necessitamos, então, dessa reconciliação com Deus. Nós necessitamos desse perdão de Deus. Nós necessitamos dessa liberação de Deus. Mas Adão e Eva pecaram e 2 coisas aconteceram, queridos. Primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecou, eles não reconheceram a culpa do seu pecado. Vocês sabem que Adão disse assim, olha, Senhor, eu pequei porque essa mulher aí que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, eu comi. Deus olha para a mulher e diz assim, mas o que você fez, Eva? Ela disse, não, Senhor, eu não tenho culpa. Culpada é a serpente, porque ela me enganou e eu comi, quer dizer, né? Passou para o diabo a culpa. Então, nem Adão nem Eva assumiram sua culpa. Primeira coisa, eles não assumiram a culpa de seu pecado. Segunda coisa, Adão e Eva, não assumindo a sua culpa, eles também não pediram perdão a Deus. Eles não pediram perdão a Deus, interessante, né? Eles poderiam ter reconhecido e dito assim, Senhor, nós pecamos, nos perdoa. Né? Eles perderam a comunhão com Deus naquele momento, eles poderiam dizer assim, Senhor, queremos nos reconciliar com o Senhor novamente, mas eles não fizeram isso. Parece que eles ficaram assim tão cegos, tão separados de Deus, mas eles não fizeram isso. Então, não houve reconciliação naquele dia para Adão e Eva. Né? Não houve um perdão liberado, porque não houve um pedido de perdão. Não houve um reconhecimento disso. Não houve uma reconciliação, porque não houve essa liberação. Então, todos que assim nascem deles, nascem debaixo desse julgamento. E, sendo assim, todos nós necessitamos do perdão de Deus. Então, todo ser humano necessita do perdão de Deus. Outra coisa que nós podemos notar nesse texto é o seguinte, que Jesus, ele tem o quê? Autoridade para perdoar os pecados. Então, ele chega e perdoa.
E as pessoas questionam, o que você está fazendo? Né? Você está blasfemando, só Deus pode fazer isso. E Jesus disse, não, eu tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Interessante. Por que Deus tem? Por que Jesus tem autoridade? Ele não nasceu como homem, como filho de homem, e tem autoridade, mas nenhum homem tem essa autoridade. Um só, nascido de mulher, feito carne, tem essa autoridade. E esse é Jesus Cristo. Essa autoridade para perdoar, queridos, é para trazer reconciliação com Deus. Eu não estou falando, se você ofender alguém, você tem que pedir perdão para aquela pessoa, né? Não você vai achar que, assim, agora eu ofendo, não preciso pedir perdão. Não, você precisa, se ofendeu, você precisa. Mas eu estou falando para se reconciliar com aquela pessoa, mas para você se reconciliar com Deus, você precisa do perdão de Deus. Porque ainda que você peque contra uma pessoa, e você vai lá, peça perdão a essa pessoa, se reconcilie com essa pessoa, você não está salvo por isso. Você só vai estar salvo se você pedir perdão a Deus, se você se reconciliar com Deus. E quem pode fazer isso, remover essa culpa, é só Jesus. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, através de Jesus, Deus reconciliou o homem com ele de volta. Através de Jesus, Deus perdoa os nossos pecados e traz reconciliação. Então, nós necessitamos nos reconciliar com Deus. Por que eu necessito, então, ter essa reconciliação com Deus, esse perdão do pecado? Primeira coisa, querido, vamos ver o que o pecado faz na vida de uma pessoa. O pecado, ele é destruidor. Né? Ele destrói a vida da pessoa. E o pecado, ele leva à morte. Né? Ele leva ao inferno. Né? Tem gente que não acredita no inferno, mas não importa quem acredita, quem não acredita. Se não tiver Jesus, quando morrer, vai para lá. Não tem outro lugar, não. É certo que é lá. Então, a Bíblia ensina que o pecado não afasta de Deus, nos afasta de Deus. Eu vou citar o texto, mas não vou abrir, não dá tempo para isso, daqueles para a gente ler todos os textos. Isaías 59, versículo 1 e 2. Também rouba a nossa paz e alegria, Salmos 32, versículo 1 e 2. O pecado nos torna inimigos de Deus. Então, eu vou ler esse aqui, eu vou ler só alguns. É Romanos 5, 10. O pecado nos torna inimigos de Deus. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, somos salvos pela sua vida. Então, nós éramos o quê? Inimigos. E fomos reconciliados pela morte do seu Filho, Jesus. Então, o pecado nos torna. Ele também nos escraviza. João 8:34 diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quem comete pecado está preso pelo pecado. O pecado, ele adoece espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Salmo 32 também, você vai ler sobre isso. Ele traz medo e vergonha e faz com que o homem se esconda de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Você vai ver lá que quando o homem pecou, a mulher pecou, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder de Deus. Gênesis 3, 8. Mas como que Deus vê o pecado e o pecador? Deus odeia o pecado.
Por quê? Porque o pecado nos separa dele, né? O pecado nos mantém longe de Deus, o pecado ofende a santidade de Deus, ofende a Deus e nos separa de Deus. Deus odeia o pecado porque ele nos separa de Deus. O homem ficou separado de Deus por causa do pecado, mas Deus ama o pecador, né? Deus nos ama, mas ele odeia o pecado. Por isso mesmo, ele enviou Jesus, queridos, para nos reconciliar novamente com ele e para que pudéssemos ser perdoados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, pela sua morte, ele nos reconciliou com Deus. Então, Deus nos oferece um perdão de graça pelos nossos pecados, através de Jesus Cristo. Jesus, ele pagou, então, né, a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Por isso, queridos, Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele morreu por nós e ele nos reconciliou com Deus. Outra coisa também que nós podemos perceber nesse texto, né, nessa história, notar nessa história, são essas pessoas que levam este homem a Deus, né? 4 homens, eles decidem levar um amigo a Jesus. Então, eles ficam sabendo, Jesus chegou e ele está em casa, né? Jesus estava tranquilo lá na casa dele, né? Tranquilo. De repente, a casa enche de gente. Eu não sei se a casa era dele, né? Mas diz que ele estava em casa, então, ou era alugada, ou era dele, ou era dos discípulos, eu não sei. Mas diz que ele estava em casa. Então, ele estava lá. E as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa e foram todo mundo para lá. E esses homens também ficaram sabendo. E eles falaram assim, bom, então vamos levar, né, aqui, né, esse nosso conhecido aqui, que está doente, está enfermo, está paralítico, quem sabe, né, Jesus não cura ele, quem sabe Jesus não faz uma obra na vida dele. Chegaram lá, imagine, aquela multidão, e eles tiveram que descer ele pelo telhado, até onde Jesus estava para ser curado. Então, queridos, esse homem também, ele só pôde chegar até Jesus, ele só conseguiu chegar até Jesus porque alguém o levou. Ele estava enfermo, ele estava paralítico, e ele não iria conseguir andar para chegar até Jesus. Então, ele necessitou que alguém o levasse. Ele necessitou que alguém tivesse compaixão dele. Então, nós temos 4 atitudes na vida desses homens. Primeiro, é a compaixão. Eles usaram de amor, de misericórdia para com a vida daquele amigo. Eles tiveram amor, falando, não, vamos levá-lo. Então, imagine que eles, não sei qual tempo se deslocaram, mas carregaram uma maca, né? Então, eles andaram um tempo carregando, eles tiveram que dispor, né, do seu tempo para levar aquele homem. Outra coisa na vida desses homens foi a fé. Lembra que nós lemos um texto que diz assim, vendo Jesus a fé deles, né, Jesus ficou se admirado com a fé daqueles homens, de pegarem ali o seu amigo e falar, não, nós temos que introduzi-lo, nem que seja pelo teto, né? Eles tinham um obstáculo para chegar com aquele homem até Jesus, mas eles não deixaram o obstáculo impedir que eles levassem aquele homem a Jesus. Eles tinham tanta fé que Jesus podia curar, né, aquele homem, que eles falaram assim, eles arrumaram um jeito, vamos arrumar uma brecha aqui e vamos introduzi-lo. Então, eles tiveram fé, né, diante, né, de tudo o que acontecia, eles tinham persistência, porque eles não desanimaram.
Chegando lá, vendo toda a dificuldade da casa, aquela multidão, da qual eles não tinham como adentrar a casa, não podiam adentrar, né? Eles poderiam pensar assim, não vamos incomodar Jesus, não, ele está pregando, né? Se a gente vai tentar passar aqui, vai criar alvoroço e tal. Não, eles não pensaram nisso. Eles só pensavam, nós temos que levá-lo até Jesus. Então, eles, né, não pararam diante dos obstáculos. E também eles tiveram muito trabalho. Imagine o trabalho que eles tiveram, né, para introduzir aquele homem, aquele paralítico, pelo telhado. Porque o homem estava numa maca. Então, quer dizer, foi difícil para eles. Seria difícil introduzir só o homem. Imagine o homem na maca, pelo telhado. E a dificuldade que, né, eles tiveram. Então, querido, nós notamos o quê? Que esse homem, ele também só pôde chegar até Jesus porque alguém se dispôs a levar. Então, as pessoas estão aí fora e elas necessitam de Deus, elas necessitam da salvação, elas necessitam do perdão de Deus, elas necessitam da reconciliação de Deus, como eu, como você. E nós só estamos aqui hoje porque um dia alguém chegou, como esses homens aqui, pegaram esse paralítico e levou, e também nos falou de Jesus, e também nos levou, né, ao conhecimento de Jesus. Lógico que nós não estávamos paralíticos fisicamente, mas na alma sim, espiritualmente sim. Então, nós precisamos seguir também o exemplo desses homens de que, uma vez que nós conhecemos Jesus e sabemos que Jesus pode liberar, que Jesus pode perdoar, que Jesus pode curar e que as pessoas necessitam dessa reconciliação, desse perdão do Criador, nós temos que levar essas pessoas até Jesus. E esse homem, ele só pôde receber o perdão, ele só pôde ser reconciliado com Deus, porque alguém se dispôs a fazer isso. Alguém se dispôs a ir lá, pegá-lo, levá-lo até Jesus, para que ele fosse, então, restaurado, que ele fosse, então, curado, para que ele fosse, então, perdoado, né? E ali acontecesse, então, um milagre. Mas, diante disso tudo, né, que nós vimos, que o homem, ele está separado de Deus pelo pecado, que herdamos por herança, né? Alguém disse assim, muitas vezes a gente herda coisas ruins, né? Então, uma coisa ruim que a gente herdou de Adão e Eva foi a natureza pecaminosa, né? Então, nós herdamos, é ruim, mas herdamos, né? Então, diante dessa herança que herdamos, diante disso, e também de saber que, tendo herdado essa herança, nós necessitamos, então, dessa reconciliação, necessitamos, então, desse perdão de Deus, porque sem esse perdão, sem essa liberação, não podemos ser reconciliados com Deus, e sem estar reconciliado com Deus, também não podemos herdar, né, a vida eterna. O que devemos, então, fazer? O que eu devo fazer diante disso, né? O que uma pessoa precisa fazer diante dessa situação? Primeira coisa, ela precisa crer que Jesus, ele é o Filho de Deus, e ele é o único Salvador. Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu sempre gostei muito desse versículo, sabe? Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, precisamos crer em Jesus, que Ele é aquele que Deus enviou para nos reconciliar com Ele, porque não há salvação, queridos, em nenhum outro, a não ser em Jesus. Precisamos nos arrepender sinceramente diante de Deus pelos nossos pecados. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, Atos diz que nós devemos o quê? Nos arrepender e nos converter. Então, reconhecer que Jesus é o Salvador, que Ele pode perdoar os nossos pecados. Nos arrepender sinceramente. Para ser perdoado, precisamos nos arrepender. Né? E Adão e Eva, eles não fizeram isso, eles não se arrependeram. Talvez se eles tivessem ali se arrependido, a história, né, teria sido outra. Não sei como teria sido desenrolar disso. Mas eles não se arrependeram no ato do seu pecado. Mas nós precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? Nos arrepender de sermos pecadores, porque somos pecadores por herança. Ainda que a gente ache assim, eu não fiz pecado algum, não fiz nenhum pecado aí cabeludo, né? Pecado demais, porque tem gente que acha também que fofoca não é pecado, que mentira não é pecado. Então, eles falam assim, eu nunca pequei, né? Mas já mentiu, já fofocou, e tudo isso é pecado, queridos. Então, veja assim, ainda que a pessoa ache que ela não precisa se arrepender, ela precisa se arrepender, porque ela é pecadora. Então, precisa se arrepender. Confessar publicamente e entregar minha vida a Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós vimos que nós precisamos crer, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos confessar, né? Confessar Jesus, porque se eu crer e confessar, eu serei salvo. E eu preciso perseverar com Jesus. Então, eu confessei, né? Eu me arrependi, eu confesso publicamente, mas eu preciso perseverar. Porque tem gente também que acha que não precisa perseverar. Acha assim que uma vez que ele arrependeu, uma vez que ele pediu perdão a Deus, ele foi reconciliado com Deus, então ele não precisa perseverar. Mas nós precisamos perseverar, porque se nós voltarmos aos rudimentos do pecado, voltarmos atrás, nós, então, não poderemos entrar no céu. Nós precisamos perseverar. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós precisamos ser fiel até o fim. Quem não for fiel também não vai alcançar o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar orando. Quero que você coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Coloque a mão assim no teu coração e fale com o seu Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa tarde, meu Deus, aprendemos, meu Deus, que nós necessitamos do teu amor, nós necessitamos, meu Deus, do teu perdão, nós necessitamos, meu Deus, da cura do Senhor na nossa vida, e que a maior necessidade nossa, meu Deus, é do perdão do Senhor, da reconciliação contigo, ó Deus. E eu sei, meu Deus, que muitos aqui já receberam esse perdão. Muitos aqui já se reconciliaram contigo, Senhor. Mas também sei, meu Deus, que muitos desses
precisam perseverar, porque não têm perseverado, Senhor. E sei também, meu Deus, que muitos ainda não receberam perdão do Senhor. Então, nessa tarde, meu Deus, eu oro, Senhor, para que aqueles que já receberam esse perdão, essa reconciliação, que eles possam permanecer nisso, meu Deus. Para que aqueles, meu Deus, que estão pensando que não precisam fazer mais nada, que já está tudo pronto, que podem voltar ao pecado, que pode continuar vivendo no pecado, mesmo depois de ter confessado a Jesus, meu Deus, que eles precisam voltar ao primeiro amor, se arrepender novamente, meu Deus, porque não poderão entrar à vida eterna, se não ser fiel até o fim. Meu Deus, oro por aqueles, meu Deus, que necessitam ainda, Senhor, e que sabem disso, que não receberam ainda esse perdão, essa reconciliação com o seu Criador. Como aquele homem, meu Deus, que estava enfermo, paralítico, Senhor, e ele necessitava tanto, Jesus, de ouvir isso do Senhor: filho, perdoados estão os teus pecados. E imediatamente ele foi curado, Senhor. Sei que muitos aqui também, Senhor, necessitam nessa tarde, meu Deus, receber esse perdão do Senhor e se reconciliar contigo, Senhor. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha no coração de cada um, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor, realizar, meu Deus, a obra pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de saber se nessa tarde, aliás, essa noite, será que tem alguma pessoa que entrou aqui hoje e que está carregando o fardo pesado da culpa, precisa ser perdoado? Se tiver alguém hoje que gostaria de ser perdoado, livre da culpa, livre do peso do fardo do pecado, tem um que tem autoridade, tem poder, e ele remove pecados, ele pode perdoar o seu pecado. Se tiver alguém que precisa, você que sabe o peso que você carrega sobre os seus ombros, esse alguém se chama Jesus, e ele está te fazendo um convite especial hoje. Ele quer tirar o fardo de sobre os seus ombros, ele quer te lavar com o sangue dele, te perdoar, te restaurar. Se tiver alguém que queira muito ser perdoado, eu quero te convidar para sair do lugar e vir à frente, entregar a sua vida para Jesus. Lembrando que todo aquele que confessar Jesus perante os homens, Jesus diz: eu vou confessar essa pessoa perante o meu Pai e perante os anjos. Aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu também não vou me envergonhar dele diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Então, se tiver alguém que hoje, que deu sua vida para Jesus também, que fez uma aliança com Jesus, e que hoje veio para esse culto, e que vai confirmar sua decisão, você que entregou a vida para Jesus na célula, você que é o fruto fiel da sua célula, de alguém que te ganhou para Jesus, e que teve a bênção de Deus de conhecer Jesus, eu quero te convidar a sair do lugar. Você também que é fruto fiel, e nós queremos te abençoar nessa noite. Você está ouvindo um pouco mais a respeito de Jesus, conhecendo um pouco mais a respeito do teu Senhor e Salvador. Ele é o único, diga o único, mais forte, diga o único. Irmão, não tem um outro que possa te perdoar. Você pode arrancar a tampa do joelho, subindo escadaria inteira, pagando penitência, não vai resolver. Você pode ser membro da igreja que você quiser, não resolve. Só tem um jeito de ser perdoado, é indo até Jesus, é indo a Jesus. Ele é o único que tem autoridade para te dizer: perdoados estão os teus pecados. Não importa quanto você pecou, não importa a gravidade do erro, Jesus pode te perdoar. Eu achei forte demais quando Deus colocou isso no coração da Adriana. Aquele homem certamente fez algo muito terrível, irmãos.
Certamente aquele homem fez algo tão terrível que ou ele, mesmo tendo pedido perdão, não foi perdoado, não foi liberado por alguém, ou ele fez algo tão grande, tão terrível, que ele nunca liberou perdão para si mesmo. Eu não mereço ser perdoado, meu pecado é grande demais. O diabo talvez diz para você a mesma coisa: não, você errou muito, você não tem jeito, você não tem perdão. Eu quero te dizer que hoje tem um que está aqui nessa casa. Você conseguiu entrar pela porta. Tem um que está aqui. Talvez alguém te trouxe, como aqueles homens levaram aquele paralítico. E esse que está aqui, seu nome é Jesus. Ele tem poder e ele tem autoridade para te dizer: perdoados estão os teus pecados. Se tem alguém que precisa disso, sai do lugar e vem então. Já tem uma pessoa aqui, eu queria que vocês aplaudissem a Jesus, porque tem alguém que vai ser livre desse cativeiro hoje. Se tem mais alguém, corra, corra, corra para Jesus. Ainda há tempo, ainda há tempo. Não queira ficar com o pecado sobre você. Isso é tudo que o diabo quer, que você continue debaixo de acusação, de condenação, que você continue debaixo do pecado, para que ele possa continuar ali destruindo a tua família, destruindo todos os teus negócios. Mas Jesus quer te perdoar. Jesus quer te perdoar. Não importa o que você fez, Jesus quer te perdoar. E Ele quer te restaurar, Ele quer te fazer livre. Vamos adorar a Deus enquanto você vem para Jesus. Anderebacoura manassandarabakaia, anderebacoure manassanderebaraclaia, lemanasandaraia coura manassai. Se tem alguém que precisa de Jesus, sai do lugar agora. Se tem alguém que entregou a vida para Jesus esse mês, que é fruto fiel da célula, traga essa pessoa para confirmar a decisão dela por Jesus. Diga para ela: irmão, vamos lá na frente, nós vamos confirmar aquela entrega que você fez na célula. Vamos confirmar aquela entrega que você fez lá na rua, lá naquele lugar, naquele dia que você aceitou Jesus. Aleluia. Move as montanhas, Ele tem poder para salvar. Poder para salvar, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Aleluia. Sobre a morte falhas e temores, enche o meu viver. minha vida entrego Pra seguir teus passos, a ti me rendo. Solte a sua voz, querido, vamos adorá-lo. E tem poder para salvar e para perdoar pecados. Poder pra salvar. Ele é o único que pode. Autor da salvação.